Salve Maria! Bem-vindos a mais um vídeo de estudo sobre a vida de Santa Faustina. No último vídeo terminamos falando sobre sua missão e hoje começaremos a falar sobre os atos devocionais à Divina Misericórdia apresentados por Jesus a Santa Faustina. E o primeiro que nós iremos falar no dia de hoje é o quadro da Divina Misericórdia, que muitos já conhecem, muitos têm em suas casas, muitas igrejas têm, mas muitos não sabem o seu significado e não sabem o verdadeiro desejo de Jesus para com este quadro. Num dos primeiros vídeos, em uma visão geral sobre a vida de Santa Faustina, eu falei da primeira aparição de Jesus a ela na cidade de Plock, no dia 22 de fevereiro de 1981. Quem tiver o Diário de Santa Faustina e quiser ler com calma em casa, são os parágrafos 47, 48 e 49. E nesta primeira aparição de Jesus a Santa Faustina, ele diz que deseja que seja pintada a imagem para a veneração. Eu vou ler o trecho onde Nosso Senhor fala com Santa Faustina, e ele diz: pinta uma imagem de acordo com o modelo que estás vendo, com a inscrição: Jesus, eu confio em vós. Desejo que esta imagem seja venerada primeiramente na vossa capela e depois no mundo inteiro. Então, o desejo de Jesus não era que a imagem ficasse apenas na capela, que fosse apenas um quadro decorativo para decorar mais uma imagem de Jesus. Não é isso que Jesus quer. Jesus quer que a sua imagem que demonstra sua misericórdia fosse espalhada por todo mundo, para que todos tenham devoção. E muitos falam: mas é apenas mais uma devoção. Nós devemos saber o significado das aparições, porque cada aparição vem falar uma coisa para nós, não diferente do que a igreja já ensina, mas vem nos alertar a dar mais importância a essas coisas. Porque a misericórdia de Deus sempre foi falada desde o Antigo Testamento, passando pelos evangelhos, pelos patriarcas, pelos padres da patrística, por grandes santos e doutores da igreja. Sempre foi falado sobre a misericórdia divina. Todos sabem que Deus é misericordioso, mas nunca se teve na história da igreja uma devoção a Jesus misericordioso como nós temos pelo modelo que foi proposto a Santa Faustina de ser feito, de pintar uma imagem, de ter uma devoção à misericórdia divina, de dizer: eu sou devoto de Jesus misericordioso. Nunca aconteceu isso na história da igreja, e isto vem com Santa Faustina. E por que Jesus deseja instaurar esta nova devoção, se já existem tantas na igreja? E o motivo é que o século XX foi um século difícil, um século de secularização das pessoas, apostasia, perda da fé. Muitas guerras, peste, fome. As pessoas estavam passando necessidade e precisavam da misericórdia de Deus, precisavam clamar misericórdia a Deus pelo povo. Em um dos trechos, Santa Faustina fala que ela pedia misericórdia a Deus para que não castigasse a sua nação, porque a nação de Santa Faustina, a Polônia, estava tendo grandes pecados de mulheres que abortavam seus filhos. Então, é por isso que Jesus apareceu a Santa Faustina, para que a humanidade clamasse por misericórdia. E este é o desejo dele, foi o desejo dele para o século XX, pelos séculos sem fim, que todos conheçam e tenham devoção à misericórdia de Jesus. E Jesus diz também a Santa Faustina que ele não deseja apenas que nós olhemos para a imagem e peçamos curas, mas que ao olharmos a imagem da Divina Misericórdia, possa nos inspirar a fazer atos de misericórdia. Eu vou explicar mais pra frente, neste vídeo mesmo, cada significado das mãos, dos olhos, dos pés de Jesus, que tudo tem um significado para nós, que se olharmos apenas como uma simples pintura, não veremos nada de extraordinário. E Jesus fala a Santa Faustina da seguinte forma: por meio desta imagem concederei muitas graças às almas. Ela deve lembrar as exigências da minha misericórdia, porque mesmo a fé mais forte de nada serve sem as obras. E este é o desejo de Jesus, que ao nós termos contato com essa imagem, possa surgir no nosso coração o desejo de ajudar o próximo,
o desejo de ser misericordioso com aqueles que nos circundam. Um verdadeiro devoto da divina misericórdia não pode fechar-se a si mesmo, não pode fechar o seu olhar, rezar apenas, ter a imagem em sua casa, frequentar a missa, mas não ter um olhar misericordioso com o irmão. E isso que Jesus deseja, que todo seu devoto, todo aquele que ele chama de apóstolo da divina misericórdia, seja caridoso, seja como ele foi, que nós possamos olhar para a imagem e lembrar de como Jesus foi. E este é um dos principais desejos que Jesus quer. Mas ele quer que todas as almas conheçam e venerem este Padre. Então é muito importante mudarmos nossa concepção sobre esta imagem e não pensar apenas como uma imagem qualquer, como uma pintura qualquer, mas como um meio de devoção dado pelo próprio Jesus. Então, quando olharmos para a imagem de Jesus misericordioso, possamos realmente pedir do fundo da nossa alma o desejo de ser como ele foi, pedir pela nossa vida, pedir fé, pedir, porque é isso que Jesus quer. E também o que ele deseja é que confiemos nele, porque aqui está escrito, Jesus falou a Santa Faustina: pinta uma imagem de acordo com o modelo que estás vendo, com a inscrição Jesus, eu confio em vós. A inscrição Jesus, eu confio em vós, porque nós devemos confiar na misericórdia, pedir, mas confiar. Nós precisamos confiar no que Jesus nos pede. E eu vou agora explicar os detalhes da imagem. Uma vez, quando o confessor mandou que Santa Faustina perguntasse a Jesus o que significavam aqueles raios, Santa Faustina foi perguntar a Jesus e Jesus respondeu: os dois raios, os raios que brotam do peito de Jesus, representam o sangue e a água que jorraram do coração de Jesus na cruz. Sangue e água. Por isso que nós rezamos no texto da Divina Misericórdia: ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Esses raios significam o sangue e a água. E qual a importância do sangue e água? O sangue e a água jorraram do lado esquerdo de Cristo na cruz, quando ele estava pendido sobre o madeiro, quando a lança perfurou seu coração. Jorraram sangue e água. E qual o significado do sangue e água? Aqui diz: o raio pálido significa a água que justifica as almas. A água que justifica as almas. Batismo, somos batizados pela água. Somos justificados. Nós somos livres, libertos do pecado original que recebemos de nossos pais, Adão e Eva. E a água nos purifica. A água nos justifica, nos torna filhos de Deus. E o raio vermelho significa o sangue, que é a vida das almas. E quando nós bebemos do sangue de Cristo na Sagrada Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade. Então o sangue e a água pode-se dizer que significa o batismo e a Eucaristia, que são dois sacramentos da Igreja. Dois sacramentos da Igreja. E pode dizer-se com isso que a Igreja nasce quando o coração de Jesus é perfurado, onde jorra sangue e água. Neste momento, a Igreja Católica Apostólica Romana nasce. E Jesus vem falar da importância de relembrar o sangue e a água, porque no quadro nós sempre vemos jorrando do seu coração raios vermelhos e pálidos. E que nós possamos buscar viver sacramentalmente como filhos de Deus, possamos pedir Jesus para que nos justifique de nossos pecados, receber a vida eterna na Eucaristia. E diz mais pra frente: ambos os raios jorraram das entranhas da minha misericórdia. Sagrado Coração de Jesus, as entranhas da misericórdia. Quando na cruz o meu coração agonizante foi aberto pela lança. E ele vai dizer as promessas desse raio da imagem. Estes raios defendem as almas da ira do meu Pai.
Feliz aquele que viver à sua sombra, porque não será atingido pelo braço da justiça de Deus. Então, é uma promessa de Cristo para nós. Vivermos embaixo destes raios, quando olharmos para a imagem de Jesus misericordioso, pedirmos: Senhor, derrama os seus raios em mim, derrama os seus raios em minha vida, em minha alma, no meu ser. Eu desejo ser repleto pelos seus raios. Inunda a minha cidade, o meu bairro, a minha igreja com seus raios, que possam iluminar tudo. Porque era assim que Santa Faustina rezava. Santa Faustina pedia sempre a Jesus graças através da imagem. E quando ela sabia que tinha recebido a graça, ela via jorrar do coração de Jesus sobre toda a cidade dela, sobre todo o país dela, os raios misericordiosos. Então, nós devemos confiar, como está escrito embaixo da imagem: Jesus, eu confio em vós. Confiar nas promessas dessa imagem, confiar nos raios. E Jesus também diz sobre o seu olhar, o significado do seu olhar. Ele diz: o meu olhar nesta imagem é o mesmo que eu tinha na cruz. Jesus morreu na cruz por amor a nós. Então, o olhar que Jesus tinha na cruz era um olhar de amor, de misericórdia. Naquele momento em que ele estava morrendo, que ele lavou-nos e morreu por nossos pecados. Ele amava-nos sem fim. E é este o olhar da imagem, o olhar de um amor sem fim, penetrante. E ele também diz: ofereça aos homens um vaso, com o qual devem vir buscar graças na fonte da misericórdia. O vaso é a imagem com a inscrição: Jesus, eu confio em vós. Então ele exige de novo, quando Santa Faustina pergunta se é esse mesmo nome que ele quer que esteja escrito embaixo, ele diz: sim, Jesus, eu confio em vós. Ele quer a nossa confiança nele. E nós podemos ver a mão direita de Jesus levantada, que representa que ele está pronto a nos abençoar e nos absolver. Nos abençoar sobre tudo aquilo que nós chegarmos nele e pedirmos, e for de acordo com a sua vontade, ele irá nos abençoar através desta imagem. E nos absolver, se chegarmos realmente com o coração contrito perante esta imagem e pedir misericórdia, ele nos concederá misericórdia. Não que essa imagem tire a obrigação de confessar-se com o sacerdote, jamais, porque ele exige de Santa Faustina que sempre se confesse. Mas que você possa chegar na imagem e realmente se arrepender, um primeiro momento, para depois, quando você chegar no sacerdote, estar realmente arrependido do coração. E num dos primeiros vídeos, quando eu falei sobre a pintura da imagem, eu falei que Santa Faustina foi ao pintor para pedir para que fosse feita essa imagem, e quando Santa Faustina recebeu a imagem, viu que a imagem não era parecida, e ela começou a chorar. E Jesus fala assim, outra vez: o valor da imagem não está na beleza da tinta, nem na habilidade do pintor, mas na minha graça. Mais uma vez Jesus diz, entre linhas ele diz que ele não quer que a imagem seja apenas um enfeite na casa, para embelezar a casa, mas o que ele quer é que a graça dele chegue aonde ela estiver, onde essa imagem chegar, ele quer que a graça dele chegue junto com a imagem. Então esse é o desejo de Jesus. E o desejo de Jesus é que esta imagem chegue nas casas das pessoas e se espalhe pelo mundo inteiro é tão grande que Jesus exigia de Santa Faustina. Ele falou: fica sabendo que se descuidares a pintura da imagem e toda a obra da misericórdia, terás que responder por um grande número de almas no dia do juízo. Então Jesus quer dizer que muitas almas se converterão através desta imagem. Muitas almas se arrependerão, muitas almas buscarão a verdade quando se depararem com essa imagem. Então não olhe para a imagem como uma simples pintura, mas olhe a imagem com um olhar devocional, um olhar de fé. E se você não tem fé, peça a Jesus: Jesus, dá-me fé, dá-me confiança em Ti, eu quero confiar em Ti verdadeiramente. E tantas coisas aconteceram através desta imagem, tantas graças Santa Faustina recebeu quando ela rezava, porque ela rezava diante desta imagem, tantas graças, tantas perseguições Santa Faustina também recebeu por causa desta imagem.
perseguição das irmãs, falavam que ela era maluca, que ela era visionária. Então, a perseguição também, Santa Faustina olhava com um olhar de graça, o olhar de que ela alcançaria a salvação. Porque se o próprio Salvador sofreu, nós também devemos sofrer. Então esta imagem foi um canal de graça para Santa Faustina e é um canal de graça para cada um de nós. Porque se esta imagem chegou na nossa casa, chegou na nossa paróquia, na nossa igreja, é um milagre. Porque se não fosse vontade de Deus, a ideia de Santa Faustina teria morrido. Mas se chegou, atravessou a Polônia, chegou no Brasil, está no mundo todo essa imagem, é porque a vontade de Deus e essas promessas que estão escritas nesse diário são verdadeiras, não são falsas. Então possamos acreditar verdadeiramente nesta misericórdia e pedir a confiança em Deus. Buscar aquilo que a imagem nos pede, aquilo que a imagem nos remete. Buscar sempre confiar em Jesus, ser purificado e ser alimentado por Ele, que é o pão da vida. E nunca abandonar a Igreja Católica, porque nós somos a Igreja da Cruz, nós somos a Igreja da Misericórdia, a Igreja da Salvação. Esta é a Igreja Católica Apostólica Romana. Então possamos pedir misericórdia a Deus e rezar: ó sangue e água que jorrais do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. E se você não confia, não tem fé, peça a Deus perante esta imagem fé e confiança nele. Santa Faustina, rogai por nós.